Às vezes uma mulher não percebe que se perdeu, porque ela continua funcionando. Ela levanta, cuida da casa, trabalha, resolve os problemas, responde as mensagens, cuida dos filhos, do relacionamento, da demanda de todo mundo. Mas por dentro, faz muito tempo que ela não se escuta. E talvez essa seja uma das dores mais silenciosas de muitas mulheres. Não é exatamente não saber quem é perceber que em algum momento ela deixou de se escolher. Hoje eu quero conversar com você a partir do filme O Meu Nome é Agneta, mas não como uma simples resenha. Eu quero usar essa história como um espelho para falar sobre autoestima, autoconhecimento, reconhecimento dos próprios valores e sobre esses pequenos passos que podem nos ajudar a voltar para nós mesmas. Porque muitas vezes o recomeço não começa com uma grande mudança, começa com uma pergunta muito simples: aonde foi que eu deixei de me enxergar? No filme, a personagem Agneta nos faz pensar sobre uma mulher que em algum momento parece estar vivendo uma vida no automático. E quantas mulheres também vivem assim? Acordam cansadas, cumprem as tarefas, dão conta do que precisa ser feito, atendem às expectativas, mas vão deixando seus desejos todos para depois. Depois eu descanso, depois eu me cuido, depois eu volto a estudar, depois eu faço algo por mim, depois eu penso no que eu quero, depois eu vejo quem eu sou. Só que esses depois pode virar anos. E quando a gente percebe, não é só o corpo que está cansado, a alma também está. A autoestima começa a adoecer quando a mulher passa muito tempo olhando apenas para o que ela precisa entregar e não para aquilo que sente, deseja e merece viver. Porque a autoestima não é apenas gostar da própria imagem no espelho. A autoestima vai além, também é se perguntar: eu tenho me tratado com respeito? Eu tenho ouvido as minhas necessidades? Eu tenho me permitido existir além da minha função? Muitas mulheres não se perdem de uma vez, elas vão se apagando aos poucos. Um sim que queria ser não, uma vontade engolida, uma necessidade deixada para depois, um sonho que foi sendo adiado, uma fala que ficou presa, um cansaço que ninguém percebeu. E quando isso acontece por muito tempo, a mulher começa a achar que ela é só aquilo que ela faz pelos outros. Então ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional, ela é filha, ela é cuidadora, ela é a pessoa que resolve. Ela é a pessoa que aguenta. Mas então vamos lá, antes de todos esses papéis, existe uma mulher ali. Uma mulher com desejos, limites, medos, potência, história e sonhos. E talvez uma das grandes provocações do filme seja justamente essa. Quando uma mulher decide sair do lugar onde todos já se acostumaram a vê-la, ela começa a incomodar. Porque quem se beneficiava do seu silêncio pode estranhar a sua voz. Quem se acostumou com a sua disponibilidade pode estranhar o seu limite. Quem sempre recebeu o seu cuidado pode estranhar quando você começa a cuidar de si. Mas isso não significa que você está sendo egoísta, pelo contrário. Às vezes significa apenas que você está voltando a existir. E quando você começa a reconhecer, é uma virada de chave enorme. Eu tenho valor mesmo quando eu não dou conta de tudo. Eu mereço cuidado mesmo quando eu não estou produzindo. Eu posso dizer não sem deixar de ser uma boa pessoa. Eu posso desejar algo para mim sem me sentir culpada. Eu não preciso me abandonar para ser amada. Isso tudo muda internamente. E aí é aqui que entra um ponto importante. Muitas mulheres não têm baixa autoestima porque não têm valor. Elas têm baixa autoestima porque passaram muito tempo em lugares, relações ou histórias onde o seu valor não foi reconhecido. O trabalho do autoconhecimento é justamente esse: começar a separar o que é seu do que colocaram em você. E aí eu te convido a refletir: será mesmo que essa insegurança é sua? Ou foi construída por críticas repetidas? Será que a sua culpa é de fato sua? Ou vem de uma ideia de que mulher precisa dar conta de tudo? Será que esse medo de recomeçar é falta de incapacidade? Ou medo de sair do lugar de onde você aprendeu a sobreviver? O autoconhecimento não é apenas fazer uma lista de qualidades, gostos ou defeitos. O autoconhecimento é ter coragem de se perguntar: vamos lá? O que eu tenho aceitado que já não combina comigo? Quais partes minhas eu silenciei para ser aceita? Quais sonhos eu abandonei porque achei que era tarde demais? Em que momento eu comecei a viver mais para corresponder do que para existir? E agora a pergunta mais profunda: eu estou vivendo ou eu estou só funcionando? Porque tem muita gente funcionando muito bem por fora e aí desmoronando por dentro.
E quando a mulher começa a se conhecer verdadeiramente, ela começa a perceber que nem tudo que ela chama de personalidade é dela de verdade. Às vezes, o "eu sou assim mesmo" escondem feridas. O "eu sou boazinha", será que é bondade mesmo ou é um medo de desagradar? E "eu não peço ajuda", será que é força ou medo de parecer fraca? "Eu dou conta de tudo", será que é capacidade ou falta de permissão para descansar? Ou essa, "eu não penso muito em mim", será que é generosidade ou abandono de si? Essas perguntas não são para gerar culpa, mas sim para gerar consciência. Sabe por quê? Quando eu tomo consciência, eu posso escolher diferente. E aí o grande X da questão, talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, tá bom, mas e aí, como que eu começo? Você não precisa mudar a vida inteira de uma vez. Às vezes, o retorno para si começa com pequenos gestos. Vamos pensar em ideias práticas para colocar isso no dia a dia. O primeiro passo é observar aonde você vem se abandonando. Então vamos lá, durante a semana, perceba em quais momentos você diz sim, querendo dizer não. Quando você se cala para não gerar um conflito. Você ignora o seu cansaço. Quando você deixa a sua vontade sempre por último. Lembre-se, só observar já é um começo mais do que poderoso, porque aquilo que eu não percebo eu repito, mas aquilo que eu começo a perceber eu posso transformar. O segundo passo, recupere pequenos desejos. Não precisa começar com um grande sonho, vamos lá, 1% por dia e já vai ser um grande passo. Comece se perguntando, o que eu gosto de fazer e eu parei? Música me faz bem, que roupa me faz me sentir viva? No filme Agneta, para quem assistiu, olha lá, qual vai ser o seu vestido lilás? Coloque ele e tome essa vida novamente para você. Que lugar eu gostaria de visitar? Que hábitos pequenos me aproximam de mim? Um café com calma, uma caminhada, uma leitura, um banho sem pressa, uma conversa sincera, uma hora sem culpa, uma escolha feita por vontade e não por obrigação. Nesse passo eu te convido para uma atividade de escrita terapêutica. Vamos lá? Pega um papel e escreva. Quais são as 3 qualidades minhas que eu esqueço de reconhecer? Vamos lá? Vou dar um tempo aí. Está com papel e caneta? Paralisou aí na hora da escrita terapêutica? Calma que eu vou tentar te ajudar. Pode ser coragem, sensibilidade, criatividade, persistência, capacidade de recomeçar, cuidado, intuição, força, generosidade. E aí depois você escreve onde essas qualidades já apareceram na minha história. Porque muitas vezes você acha que não é capaz, mas esquece quantas vezes teve que se reinventar. Você acha que está atrasada, mas esquece que continuou caminhando mesmo com medo. Lembre-se, reconhecer o seu valor não é arrogância, é justiça com a sua própria história. E aí entramos no 4º passo, pratique limites pequenos no seu dia a dia. Limite não precisa começar com uma grande ruptura, pode começar com frases muito simples. Hoje eu não consigo, preciso pensar antes de responder, agora eu preciso descansar, isso não faz sentido para mim, eu entendo, mas não posso assumir isso agora. Cada limite pequeno é uma mensagem enorme para si mesma. E quando você começa a se respeitar, o mundo pode até estranhar, mas você começa a se reconhecer. E aí chegamos no 5º passo. Pare de esperar a autorização para recomeçar. Uma das reflexões mais bonitas que podemos tirar da história de Agneta é que às vezes a mulher fica esperando alguém dizer: vai, agora você pode, agora é a sua vez, agora você merece, agora você está pronta. Mas o grande ponto é que talvez ninguém venha entregar para você essa autorização. Porque o seu recomeço não precisa da permissão de quem se acostumou com o seu apagamento. Você não precisa esperar estar sem medo, não precisa esperar estar perfeita, não precisa esperar todo mundo entender. Às vezes você só começa com medo mesmo. Começa pequena, começa insegura, começa sem saber exatamente o caminho, mas começa. E por fim, talvez esse filme toque justamente porque ele fala de algo que muitas mulheres sentem, mas nem sempre conseguem nomear. A sensação de olhar para a própria vida e perguntar: aonde eu fui parar? E essa pergunta pode doer, mas ela também pode abrir uma porta enorme, porque quando eu percebo que eu me perdi, eu também posso começar a me procurar novamente. E se hoje você sente que se afastou de si, eu quero te dizer uma coisa: você não precisa se encontrar inteira de uma única vez.
Então, vamos fazer um combinado aqui? Volte aos poucos, volte pelo seu corpo, volte pelos seus desejos, volte pelas suas escolhas, volte pelos seus limites, volte pela sua voz, volte pelo que te faz se sentir viva, volte por aquilo que lá no fundo ainda pulsa aí dentro de você. Porque a autoestima não é acordar todos os dias se sentindo incrível. A autoestima é não desistir de si, mesmo nos dias em que você se sente assim, ó, bem pequenininha. Autoconhecimento não é ter todas as respostas, é ter coragem de fazer as perguntas certas. E reconhecer o seu valor não é se colocar acima de ninguém, é parar de se colocar sempre abaixo de tudo. Então, talvez o maior recomeço de uma mulher não seja mudar a vida, mas voltar a se escolher dentro da própria vida. Chegamos no final do vídeo, mas eu gostaria de puxar você para uma ação. Me conta, qual é o pequeno passo que você pode começar essa semana para aproximar você um pouco mais de si mesma? Lembre-se, hein? Por favor, não precisa ser nada grande, só precisa ser verdadeiro. Sabe por quê? Às vezes a vida começa a mudar quando você para de se abandonar nos pequenos detalhes. Se esse vídeo fez sentido para você, então curte, comente e compartilha, que em breve teremos muito mais conteúdos para você aqui no canal. Até breve!